Bom, o modelo atual, tá? Heisenberg enunciou o princípio da incerteza, que diz que não é possível determinar a posição e a velocidade de um elétron simultaneamente em um mesmo instante, tá? A gente tem que escolher um. Ou a gente descobre onde ele está ou com que velocidade ele está, tá? Em 1926, Schrödinger desenvolveu uma equação dificílima que permite determinar a probabilidade de se encontrar um elétron em uma dada região do espaço. E essa região de maior probabilidade é chamada de orbital. Números quânticos. Tem tudo a ver, tá? De acordo com Schrödinger, cada átomo tem um conjunto de 4 números quânticos que determinam sua energia e formato de nuvem eletrônica. E são as coordenadas do elétron. Então, são os necessários para a gente saber onde está esse coitado desse elétron. Número 1. Número quântico principal, ou N. Tá? Número 2. Número quântico secundário, L. A gente vai dar outros nomes para eles daqui a pouquinho, guarda aí. Número quântico magnético, ML, tá? Que ele depende do L. Número quântico de spin, MS. Tá. Bom, o número quântico principal, ele também é conhecido como o número de camada, tá? Qual camada, tá? Qual dos círculos está o elétron. Então, associado à energia do elétron, quando N aumenta, a energia do elétron também aumenta. Dessa forma, conforme o elétron está em uma camada que distancia e se afasta do núcleo, maior é a sua energia associada. Então, N é igual a 1, 2, 3, são números inteiros, tá? E a gente também pode chamar de K, L, M, N, O, P, Q. Isso aqui é por causa de Bohr, tá? Quando ele falou do modelo dele, ele disse que cada camada era representada por uma letra. Okay? Então, número quântico principal, a camada, tá bom? Número quântico secundário, L. A gente vai chamar de subnível, tá? O N, além de camada, pode ser nível. N, nível. Número secundário, subnível, tá? Subnível. L, porque L eu não sei, tá? Não me faz pergunta muito difícil, não. E cada nível energético possui um ou mais subníveis, tá? Eles são representados por L. Os valores vão de 0, primeiro número inteiro, 0, até N menos 1. O que isso significa? Significa que se a gente tiver 4 camadas, 4 níveis, o nosso L vai de 0, 1, 2, 3. N menos 1. Tá? N menos 1, 3, então ele vai de 0 a 3. E aqui ele pode ser 0, 1, 2, 3, 4, até N menos 1, dependendo da camada que ele tiver. Bom, esses subníveis também são conhecidos por SPDF. Tá? Guardem isso. E para os elementos que a gente já conhece, que a gente tem conhecimento, só vai até o F. Tá? Então, o maior L que tem é o L igual a 3. Tá bom? Bom, número quântico magnético e de spin. O magnético, ele é também um número inteiro e ele vai de menos L a mais L. O zero está incluso, tá? Como assim? E eles representam os orbitais presentes em cada subnível. Então, nós temos uma camada, essa camada tem subníveis e cada subnível tem os seus orbitais. Os orbitais é onde estarão os elétrons, tá? Cada orbital tem a capacidade para 2 elétrons. Apenas 2. Tá bom? Vou explicar. Então, temos aqui. Quando o L é igual a 0, o ML também vai ser igual a 0, tá? E aí nós temos uma caixinha. Nessa caixinha cabem, na verdade, 2 elétrons. Tá bom? Cada caixinha cabe 2 elétrons. Tá? Cada orbital é uma caixinha que cabe 2 elétrons. Isso é importante, tá? Então, vou ficar repetindo algumas vezes. E quando
L é igual a 1, o ml é igual a menos 1, 0 e mais 1. Então, são 3 caixinhas que cabem 2 elétrons em cada caixinha, tá bom? Então, nesse subnível, no subnível de L igual a 1, tem 3 orbitais que podem receber 2 elétrons cada um. Então, nesse subnível, podem existir 6 elétrons, tá bom? Então tá. Caixinha. Cada caixinha cabem 2 elétrons, tá? Número quântico de... Ele indica que o elétron ele pode girar no seu próprio eixo, ele tem uma angulatura e ele pode girar no sentido horário ou anti-horário, ok? Eu não sei se a câmera espelha, então, tá? Pra mim, o horário é esse, tá bom? Então, ele pode ser mais meio ou menos meio. Esse meio é por causa da angulatura que ele tem. Distribuição eletrônica. Esse coitado aqui não é muito difícil, mas muita gente tem dificuldade, então vamos com calma, tá bom? Temos aqui camada, tá? Camadas, sabe o N? N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, bom? E aqui tem uma relaçãozinha de quantos elétrons cabe no total em cada uma dessas camadas. Cada uma dessas camadas, elas possuem um subnível, lembra? Então, na camada 1, eu tenho subnível de N a menos 1. Então, 1 menos 1, 0. Então, tenho de subnível 0, apenas o 0. Então, eu tenho um único subnível, que é o S. Quantos orbitais tem S? Tem uma caixinha só. Nessa caixinha cabem 2 elétrons. Por isso que na camada 1, na camada K, só cabem 2 elétrons, tá? Na camada L, L é igual a 2, tá? Nesse caso, N igual a 2. Qual é o subnível? Quantos subníveis tem? Então tá, o subnível vai de 0 até N menos 1. 2 menos 1 é igual a 1. Então, vai de 0 a 1, tá? Quando o subnível é 0, quando ele é S, quantas caixinhas tem? 2. Então, nesse subnível, cabem apenas 2 elétrons, tá? Quando L é igual a 1, tá? Que é o P, aqui, Pzinho. Então, nós temos 3 caixinhas, que cada uma pode receber 2 elétrons. Então, mais 6. Então, na camada L, eu tenho subníveis S e P. No subnível S cabem 2, no subnível P cabem 6. Então, no total dessa camada cabem 8, tá bom? E aqui é a mesma coisa. Se você for fazendo a continha, o subnível 3 ou D, ele vai caber 5 caixinhas, tá? No F, vai caber 7, tá? E por isso que vai aumentando nessa proporção. Por que a gente frisa nisso aqui? Porque a gente chega no diagrama de Pauling, tá? Então, aqui eu coloquei as camadas K, L, M, N, O, P, Q, tá? E aqui vocês vejam que tem 1, elas da camada 1, que é K, 2, camada 2, 3, camada 3, 4, camada 4, 5, camada 5, 6, camada 6, 7, camada 7, tá bom? O diagrama de Pauling, ele já facilita a nossa vida pra gente não ficar fazendo continha, tá? Tipo, ai, quantos orbitais vão ter? Só desenhar aqui o diagrama de Pauling, que é fácil, tá bom? Como que eu desenho? Coisa assim, ó, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 3, 6, 3, 7. Se quiser, você vai, segue a vida que fica mais fácil. E aí, todos os primeiros vão ser S, os segundos serão P, terceiro D, quarto F, bom?
Tá bom? E aí, você precisa só lembrar quantos elétrons cabem em cada um desses. Então, em S cabe 2. Então, 1s2, 2s2, 2p6, porque cabem 6. 3s2, 3p6, 3d10. Tá? Cabem 10 no total, no D. 4s2, 4p6, 4d10, 4f14. Tá? E segue a vida fazendo a mesma coisa. Tá. E agora? E agora complica um pouquinho. Por quê? Como a gente vai preencher? A gente vai preencher primeiro a primeira camada, o subnível e todo o orbital que tiver nele. Então, 1s2 completo. E depois, 2s2 completo. Depois, 2p6. Tenho 2 camadas completas e começo a preencher a terceira com 3s2. Tá. Mas e agora? Pegadinha, hein? 3p6, apesar de ter o D aqui, mas ele já vai preencher depois 4s2. Ele volta 3d10, 4p6, 5s2. É só seguir a setinha, tá? Ele vai fazendo isso até o final. Tá bom? Mas e agora? Agora a gente vai distribuir isso aí, tá? Eu não falei, mas é isso, tá? O átomo, ele tem a carga geral dele neutra. Então, a mesma quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons, tá? Então, se eu disser, olha, o número atômico é 8. Quantos elétrons vão ter? 8. Então, vamos distribuir esses 8 elétrons, tá? Vamos lá. 1s2, já foi. 2s2, já foram 4. Faltam 4. Onde é que eles vão? 2p, cabem 6. Aloco os meus últimos 4 aqui. Então, 1s2, 2s2, 2p4. Aqui. Bom? E aí depois, o de sódio, que tem número atômico 11. Então, ele tem 11 elétrons. Então, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, completou 10, 3s1, tá bom? Lembrando que isso aqui é o número de camada, então, esse 3s1 aqui, o 3, vai ser a última camada do sódio, tá? E no caso do oxigênio, a última camada é a camada 2, tá bom? Explicado isso aí. Think like a proton and stay positive, ok? E a gente vai fazer uns exercícios. Vamos lá. Exercício de fixação. Associe a coluna da esquerda, que descreve os modelos atômicos, com a da direita, em que se encontram os cientistas que as propuseram. Tá bom? Vamos lá. Os átomos são partículas esferas maciças e indivisíveis. O que te lembra uma esfera maciça e indivisível? Uma bola de bilhar. A bola de bilhar é de Dalton, tá? Então, aqui, A com 2. Então, A2. As alternativas podem ser B ou E. B. O átomo é formado por uma pasta positiva recheada por elétrons de carga negativa. Pasta recheada. Lembra o quê? Um panetone. Panetone, pudim de passas, era de Thomson. Então, B3 aqui, ó. A resposta correta já é B. A gente vai ver o último. O átomo é formado por um pequeno núcleo denso e positivo e por elétrons que giram em torno desse núcleo. Rutherford. C1. Bom? Vamos lá. Isso aqui caiu no Enem de 2019, tá? Acho que é algo que foi aplicado em 2018. Então, em 1808, Dalton publicou seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, no qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. Esses postulados são enumerados a seguir, tá? Qual que é a pergunta? Pergunta aqui.
Com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda são considerados corretos? Qual deles, né? Qual é? Ele é considerado correto, é apenas um. Vamos lá. A matéria é constituída por átomos indivisíveis. Não, caiu por Thomson. Todos os átomos de um elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Vocês lembram do isótopo? Que possui o mesmo próton, o mesmo número atômico, mas massa diferente? Então essa aqui também não é, tá? Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Não, também não. Vocês lembram dos isóbaros? Que são elementos químicos diferentes, mas podem ter a mesma massa? Então não. Sei também não. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Não são indestrutíveis, né? A gente já viu isso. Os átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Sim. Se misturar um composto com outro, vira um outro composto. Tá? Então, a resposta certa é a E. A afirmação quinta. O quinto postulado, tá? Bom, esse aqui, vou pegar vocês, ó. O ânion cloreto, Cl-, o argônio, Ar, e o cátion potássio têm em comum o mesmo número de... Bom, a gente já sabe que não é o mesmo número de prótons, sendo assim, não é o mesmo número atômico, tá? Não é. Então, não tem nada falando sobre nêutrons nem massa, então não tem nada a ver. Não tem como a gente saber, tá? Porque na natureza eles possuem um número diferente, tanto de massa quanto de nêutrons. Sobrou os elétrons. Será? Vamos lá. Quando é ânion, significa que esse átomo ganhou um elétron, tá? E quando é um cátion, significa que ele perdeu um elétron. Tá bom? Então, tá bom. O que isso significa? Significa que o número atômico do cloro é 17, o do argônio é 18, o do potássio é 19. Então, cada um tem a quantidade de elétrons correspondente, 17, 18, 19. Se o cloreto ganhou um elétron, ele agora tem 18, igual ao argônio. E o potássio, se ele perdeu um elétron, ele não tem mais 19, ele tem 18, que é igual ao do ânion cloreto e do argônio. Portanto, é o mesmo número de elétrons, tá? Vamos lá, esse aqui, diagrama de Paulinho, hein? Observe o diagrama de Paulinho, tá? Sobre o diagrama, é correto afirmar que, tá? As letras S, P, D e F representam um número quântico secundário. Qual que é o número quântico secundário? L. L é 0, 1, 2, 3, blá, 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 e vai, tá? Eles são considerados subníveis. Os subníveis são representantes por S, P, D e F. Não lembra desse conceito? Então, a gente vem aqui, ó. 1 representa o nível. Então, o S, subnível. Se o 1 é o número quântico principal, S é o secundário. Então, a 1 está correta, tá? 2. O número máximo de orbitais por subníveis é igual a 2. Se eu pego o subnível P, quantos orbitais cabem em P? Ele não comporta 6 elétrons? Se ele comporta 6 elétrons, ele tem
3 orbitais que comportam 2 elétrons cada um. Então, a 2 está errada. A ordem crescente de energia segue a direção horizontal assim, da direita para a esquerda. Vocês lembram que quanto mais distante do núcleo, maior a energia? Então, nesse caso aqui, deveria ser de 2s a 2p, da esquerda para a direita e não o contrário. Então, a 4 também está errada. O elemento de número atômico 28 possui o subnível 3D completo. Vamos distribuir? Então, vamos contar. 2, 4, 10, 12, 18, 20 e 8. Faltam 2 aqui, entendeu? Cabem 8 aqui, faltam 2 para completar o subnível 3D. Então, tá errado. E o nível M cabem 9 orbitais. Vamos lá. No subnível S cabem quantos orbitais? 1. No subnível P cabem quantos orbitais? 3. Então, deu 4. Já deu 4. No subnível D, cabem quanto? 5. 5 mais 3, 8, mais 1, 9. Então, o 16 está correto também. Somando os dois, 16 mais 1 igual a 17. Considere as seguintes configurações eletrônicas que podem ser de estado fundamental ou excitado. Guardem o excitado. Excitado significa que o elétron está aqui no orbitalzinho dele, sendo feliz, e ele recebe uma quantidade de energia, um quantumzinho, e ele sobe para o próximo orbital, tá? Então, ele pode estar no orbital de cima, se couber ele lá, tá bom? Temos aqui o diagramazinho, vamos lá. 1, é possível. 1s2, 2s2, 2p1. 1, é possível. 2. 1s2, 2s3. Como é que cabe esse elétron aí? Não cabe, porque cada orbitalzinho ele vai caber somente 2 elétrons. Então, esse aí já é impossível, tá? 1s2, 2s1, 2p3. Tá. O normal seria o quê? 2s2, 2p2, certo? Mas se lembrem de que ele pode estar excitado. O que aconteceu então? O elétronzinho que estava aqui no 2s2, no 2s, subiu para o 2p3. E como no 2p tinha ainda espaço, que cabe em 6, né? Ele recebeu tranquilamente. Então, esse aqui está correto. 4. 1s3, 2s1. De novo, em um orbital só cabem 2 elétrons. Então, no subnível S, que só tem um orbital, só cabem 2 elétrons. 3 elétrons no subnível S é completamente impossível. Isso aí também está errado. Tá? Então, 1s2, 2s1, 2p7. Vocês lembram que não pode ultrapassar o valor máximo, né? Que é de 6 no P. Então, também não pode. Agora o último. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3p8. 3d8, perdão.
Então, esse é possível. Quantos são impossíveis? 3. Então, a resposta correta é a B. Bom, muito obrigada por terem assistido essa aula, pessoal. Quaisquer dúvidas vocês poderão retirar comigo, pessoalmente, e também no plantão de dúvidas que a gente está organizando. Bom? Tenham um bom dia e be like a protein. Ok? Stay positive. Tchau, gente. Até mais.